Neste vídeo, nós vamos estudar a educação brasileira na atualidade, os desafios e as possibilidades. Vamos conhecer algumas concepções e ideias que tratam de analisar os limites e desafios para a educação pública de qualidade. E também vamos conhecer os modelos educacionais vigentes nas escolas públicas e privadas. E, por fim, a partir de teóricos da atualidade, a gente vai conhecer algumas possibilidades de organização da escola e da educação no século XXI. Vamos lá? Não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio. Assim, gente, inicia Paulo Freire um diálogo sobre o processo de alfabetização de adultos, abordando questões políticas, sociais e filosóficas. Nos anos de 1960, o educador viveu no Brasil um processo de mudanças, pois entendia que o país havia nascido e vivido sem experiências do diálogo por conta do modelo colonizador escravagista. Paulo Freire comenta que, a partir de 1930, o Brasil iniciou um processo de transição e a participação começou a fazer parte da sociedade. A partir dos anos 70, os educadores organizados em sindicatos e associações passam a lutar pela defesa do ensino público de qualidade para todos. E os principais momentos dessa história de debates e construção de propostas para a educação aconteceram em diferentes encontros. É importante a gente destacar alguns. O primeiro e segundo Seminário Brasileiro de Educação, de 1975 a 1980, as Conferências Brasileiras de Educação, de 1984, 86 e 88, e a 9ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, a ANPED, de 1986, e os Encontros Anuais da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o SBPC. Esses espaços, entre outros, possibilitaram a construção de propostas tanto para a nova Constituição Federal, como para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O autor Severino comenta que a Constituição de 1988 gerou muita euforia e esperança por representar a possibilidade da democratização. E a LDB acabou por ser buscada como uma lei de caráter especial por conta da sua abrangência. Com o passar dos anos, a lei sofreu muitas mudanças, apresentando no seu aniversário de 20 anos de promulgação 32 emendas, o que mostrava que o debate e o envolvimento popular sobre as demandas da educação haviam se mantido. As pessoas continuavam num debate e querendo melhorar cada vez mais esse processo. As mudanças que foram buscadas estão mais atreladas ao desejo de inclusão do processo educativo de sujeitos que até o momento pouco eram contemplados, como os afrodescendentes, os indígenas, os adultos com pouca ou nenhuma escolaridade. E é importante a gente destacar que as discussões também incluíam o aumento do tempo de permanência na escola, a garantia de maior controle quantitativo e qualitativo do desempenho escolar dos estudantes, a consolidação da educação infantil e a implementação de um currículo de base nacional e garantias de formação de professores, bem como ainda a organização das funções do magistério com estabelecimento de ações concretas. Seguindo essa linha de debate e mudanças almejadas pelas organizações, aconteceu a elaboração do Plano Nacional de Educação, o PNE, na década de 90, que seguia as orientações da LDB, buscando cuidar da articulação e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e também da integração das ações do poder público nessa condução. No entanto, o PNE não seguiu a linha de debate, mas sim uma linha conservadora, ficando reduzida a uma visão política governamental. A partir da década de 90, o Conselho Nacional de Educação, o CNE, e aqui a gente abre um parêntese para a gente descobrir o que é esse CNE, né? O CNE, o Conselho Nacional de Educação, ele é um órgão colegiado, integrante do Ministério da Educação, MEC, e que foi criado com o objetivo de colaborar na formação da Política Nacional de Educação e exerce atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministério da Educação. Então, gente, o CNE, em 1980, passou a realizar a regulamentação das medidas determinadas pela LDB e pelo PNE, Plano Nacional de Educação. Assim, houve a publicação dos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, para o ensino básico e também a publicação das diretrizes curriculares para os cursos de ensino superior. O que a gente observa nesse período é o fato de que muitas ações que acontecem estão em desacordo com as organizações que continuam se mobilizando e discutindo.
Segue então em 2007 uma proposta de Plano de Desenvolvimento de Educação, o PDE, como forma de retomar as metas do Plano Nacional de Educação. O que observa os autores Severino e Libânio é que o Plano de Desenvolvimento Educacional acaba direcionando as linhas para o Plano Nacional de Educação de 2011-2020 e que a partir de 2009 foram realizadas conferências municipais, estaduais e regionais que culminaram com a Conferência Nacional de Educação, o CONAE, e um documento base para que em 2010 fosse apresentado um novo Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação contém 20 metas que devem ser atingidas, que deveriam ser atingidas no período de 2011 a 2020. O ponto considerado mais crucial é o índice de 7% de recursos públicos aplicados à educação, que no Plano Nacional de Educação anterior havia sido vetado. Em 2000, o percentual de investimento em educação era de 4,7% do PIB, e em 2007 estava em 5,1%. Para o autor Libânio, as reformas educativas nos últimos 20 anos estão coincidindo com a recomposição do sistema capitalista mundial, que incentiva a economia neoliberal, modificando o papel do Estado, ou seja, reduzindo o papel de atuação do Estado, que resulta em graves prejuízos à educação pública gratuita e de qualidade. No entanto, não se pode ignorar os dispositivos legislativos e o fato de que estes podem ser questionados em busca de uma educação emancipadora. Por isso, a participação ativa nos processos de construção de um projeto educacional é fundamental, e a participação pode ocorrer em diferentes esferas. Para o pesquisador em educação Gadotti, o discurso da autonomia, cidadania e participação no espaço escolar ganhou força, e com ele nasceu uma reivindicação sobre o projeto político-pedagógico, PPP, para cada escola. O autor entende que o projeto político-pedagógico é um conjunto dos seus currículos, dos seus métodos, o conjunto dos seus atores internos e externos e o seu modo de vida. Como o PPP não é de responsabilidade apenas da direção, ao contrário, a direção é escolhida a partir do reconhecimento da competência e da liderança em desenvolver um projeto coletivo, a escola escolhe primeiro o projeto e depois uma liderança. Ao se eleger um diretor de escola, o que se está elegendo é um projeto para a escola. A autonomia e a gestão democrática da escola fazem parte da própria natureza do ato pedagógico, sendo uma exigência do próprio projeto político-pedagógico. Para Gadotti, a educação hoje exige mudança de mentalidade, e isso significa que a escola é uma conquista da comunidade e não um aparelho burocrático do Estado. Há pelo menos duas razões que justificam a implantação de um processo de gestão democrática. Primeiro, a escola deve formar parte da cidadania, pois para Gadotti representa um passo importante no aprendizado da democracia. E segundo, para melhorar o ensino. Tanto a autonomia como a participação são pressupostos do PPP, do Projeto Político Pedagógico. A gestão democrática tem um papel importante na circulação de informação, divisão de trabalho, estabelecimento do calendário escolar, distribuição das aulas, processo de elaboração de novos cursos ou novas disciplinas. A gestão democrática é, portanto, atitude e método. Todo projeto deve levar em consideração o presente e realizar propostas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, significando atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade. Até 1960, o sistema educacional brasileiro era centralizado, seguindo determinações da União, ou seja, quem estabelecia e organizava o ensino era o MEC, na esfera federal, e esse modelo era seguido por todos os estados e municípios. Com a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB de 1961, os órgãos estaduais e municipais ganharam mais autonomia, diminuindo a centralização do MEC. Com a aprovação da LDB, a gente pode observar a configuração do modelo educacional brasileiro com especificações importantes para a organização dos estados e municípios, que são eles. O ensino religioso foi considerado facultativo nas escolas públicas, houve a criação do salário educação
com uma contribuição contínua que se tornou fonte de recursos para a educação básica brasileira. Houve a reforma universitária, com autonomia didático-científica, disciplinar e administrativa, financeira em relação às universidades. A obrigatoriedade do ensino dos 7 aos 14 anos. Aconteceu também um currículo comum para o primeiro e segundo graus e uma parte diversificada em razão das diferenças regionais. Em uma nova reforma que aconteceu em 1996, na nova LDB, novas mudanças modificaram o modelo brasileiro, sendo que uma das mais importantes a inclusão da educação infantil, creches e pré-escolas na educação básica. Outra questão importante foi a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef, para atender o ensino fundamental. A partir dessa organização legal, o modelo educacional brasileiro passa a se organizar. Segundo Saviani, as transformações mais decisivas nos campos econômicos, político, social, cultural e educacional parecem ocorrer no início do século XX, que na esfera educativa vai se construindo aos poucos. No início, preocupou-se com requisitos básicos para organizar os serviços educacionais na forma de um sistema. Desse modo, organizaram-se as questões administrativas e pedagógicas como um todo, o que implicou a criação de órgãos centrais e intermediários. Na sequência, pensou-se em construção de prédios, formação de professores, com critério para admissão e exigência de formação. Passou-se, então, a preocupação com a organização curricular, com definição de diretrizes pedagógicas. A educação básica brasileira é composta do ensino infantil, fundamental e médio. O artigo 21 da Lei 9394/96 afirma que a educação escolar, não a educação básica, envolve também o nível superior. Podem ser citadas outras modalidades de ensino, como a educação de jovens e adultos, a educação profissional ou técnica, a educação especial e a educação à distância. As categorias administrativas para as instituições de ensino são as públicas, criadas e mantidas e administradas pelo poder público, e as privadas, mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, estando a cargo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, é de responsabilidade da União elaborar o Plano Nacional de Educação, organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios, prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estabelecer competências e diretrizes para a educação básica, cuidar das informações sobre o andamento da educação nacional e disseminá-las, baixar normas sobre cursos de graduação e pós-graduação e avaliar e credenciar as instituições de ensino superior. E é responsabilidade dos estados zelar pelas instituições estaduais de nível fundamental e médio, dos órgãos públicos ou privados, isto é, organizar, manter e desenvolver esses órgãos e instituições oficiais em regime de colaboração com os municípios. Na proposta, é preciso dividir proporcionalmente as responsabilidades da educação fundamental, elaborar e executar políticas e planos educacionais, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior dos estados e assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. E, por fim, qual a responsabilidade dos estados nesse processo? Os municípios dividem com o estado as responsabilidades de zelar pelo ensino fundamental, mas são os principais responsáveis pelas instituições de ensino infantil. Os municípios devem organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do sistema de ensino, oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e assumir a responsabilidade de prover o transporte para os alunos da rede municipal. Em alguns das redes municipais, existem escolas de ensino médio mantidas pelo poder público municipal. Pode optar por ser integrar ou o sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. O que vemos na sociedade atual é uma convergência de mídias, especificamente da televisão, do rádio, dos jornais, com as tecnologias. Essa união criou uma relação de suas estruturas e funções e as tornou compatíveis com novas soluções para as também novas necessidades detectadas pelas pessoas que buscam novas experiências.
O celular também se encontra junto desses recursos que permitem, além da comunicação imediata, publicar e participar diretamente na sociedade. Por todas essas facilidades, a tecnologia na educação se tornou um tema bastante comentado. No entanto, a escola não conseguiu ainda acompanhar tantas mudanças tecnológicas e as práticas de ensino ainda são desenvolvidas numa perspectiva que atende uma relação muito passiva dentro da sala de aula. A prática pedagógica necessita estar dentro da sociedade do conhecimento. O que a gente pode observar hoje é o professor, que é parte do processo de comunicação da sociedade e responsável pela formação intelectual e moral dos jovens, sem compreender essa nova realidade. Considerando as possibilidades pedagógicas que as tecnologias permitem, a gente pode destacar a participação que está enfocada numa perspectiva que representa uma mudança de contexto didático, no qual o trabalho de produção do conhecimento deixa de ser uma atividade individualizada ou sistematizada na relação professor-estudante e passa a ser uma atividade colaborativa com produção de conhecimento. O modo como a estrutura da escola foi organizada e se mantém, mesmo com as mudanças tecnológicas, tende a manter o conteúdo como conhecimento estabelecido em uma única direção, do professor para o estudante. E existem vários fatores que levam a uma reflexão que justifica essa estrutura. Alguns autores destacam a falta de participação, ou seja, nas reuniões de planejamento não existe a presença nem da comunidade e nem dos estudantes. Todo o trabalho é uma atividade solitária do professor. Então, a gente pode considerar um outro motivo o acesso ao material do professor, os livros, por exemplo, que sempre chegaram prontos até os docentes. O que se observa na sociedade da informação é a possibilidade de ampliação das redes de comunicação em uma estrutura que deve ser vista como inovadora, porque representa uma mudança de paradigma não apenas tecnológico, mas também no fazer pedagógico. A tecnologia oferece a possibilidade de realizar produções audiovisuais com conteúdos e formatos variados. Os audiovisuais estão em celulares, tablets e todos os tipos de computadores, o que significa o acesso dos estudantes para realizar tarefas com novas linguagens. A possibilidade oferecida aos jovens em produzir novas maneiras de comunicação, de informação e de participação é uma nova forma de relação com o conteúdo pedagógico. Novas formas de comunicação na escola representam novas possibilidades pedagógicas aos professores, que podem desenvolver atividades mais criativas e propostas de trabalho pedagogicamente inovadoras, como as metodologias ativas que estão em processo de implementação por alguns professores. Bom, a gente hoje fica por aqui. Não se esqueça de acessar a trilha de aprendizagem dessa unidade. Ela é muito importante para a consolidação da sua aprendizagem. E até a próxima!